Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez gravando aqui um vídeo aqui, trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus para a gente, de acordo com a vontade do Espírito Santo, né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe, comente, faça pergunta, eu responderei, tá bom? Eu venho aqui nesse momento aqui trazer uma mensagem aqui no livro de Lucas, capítulo 8. Essa mensagem aqui, ela diz sobre a parábola do semeador. Ela é muito rica em informações. Se a gente ler ela 1000 vezes, vai dar 1000 vezes um entendimento diferente. Mas vamos aqui ler aqui, tá bom? Parábola do semeador, livro de Lucas, versículo 8. E aconteceu depois disto, que andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos, né, que ele se refere, iam com ele. E aí pula do capítulo 1 para o capítulo 4, fala assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades com ele, e disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, assento por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa mensagem ela é muito rica. Aqui mesmo. Isso quer dizer o quê? Os discípulos andando com Jesus não entenderam. Imagina a gente hoje em dia, né? Para que a gente venha entender, a gente tem que estar aos pés do Senhor, se humilhando, se entregando, para que venha ter entendimento da palavra do Senhor. Isso, pela misericórdia de Deus, a gente pedindo para Ele graça, para Ele dar entendimento, sabedoria. E aqui diz, né? No capítulo 9 diz: e os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que ele quer dizer, vendo não veja e entenda, é porque tem gente que vê, né? Mas vê, né, é a visão espiritual. Tem gente que vai na igreja, tem gente que lê até a Bíblia, mas não tem aquele compromisso, não obedece, sabe? Por isso que ela vê, mas não entende. Ela ouve, que aqui diz ouve, ó, e ouvindo também não entende. Vendo não a veja, e ouvindo não entenda. Então, quando você se dedica para o Senhor Jesus, de corpo, alma, mente e coração, 100% em obediência, sinceridade, fidelidade, por completo, aí Deus, através do Espírito Santo, vai dando para a gente entendimento. Ele vai abrindo. A Bíblia diz que a gente não é um ser humano normal quando a gente serve a Deus. A gente é anormal, a gente vê além do que os homens normais vejam. Por quê? Por causa do Espírito Santo, que ele abre a nossa visão, abre a nossa mente, abre nosso entendimento, dando compreensão. A gente pensa muito além do normal. A Bíblia é muito, as palavras de Deus, as coisas de Deus são muito complexas, muito grandiosa, muito
preenchida. Eu falo complexa assim, que é muito grande, sabe? E quando a gente busca, essa grandiosidade vem pra gente, de acordo com, a Bíblia diz, de acordo com o que se dão, se é dado, de acordo com o que mede, será medido, de acordo com o que você busca, você vai ter também entendimento forte, né? Então, vamos aqui, voltando aqui pro versículo 10, né? E ele disse: a vós é dado conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Esta, pois, a parábola, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente, o semeador saiu para semear. A semente é a palavra. E os que estão junto, estes são os que ouvem, pois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Voltando aqui para o 1, né? O semeador saiu para semear a semente, junto ao caminho foi pisada, e as aves do céu a comeram. Né? Aí ele diz aqui: e os que são junto ao caminho, estes são os que ouvem. É quem ouve, quem lê a Bíblia. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra que ele foi, a palavra para que não se salve crendo. Aí o 2, né? Vamos lá, o versículo 6. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Agora, para um entendimento dessa parte da semeadura. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. É quem vai para a igreja, só por ir, sente aquela dificuldadezinha, aí vai, né? Aí chega lá dentro, lá, tô melhor, aí fica, aí não vai mais. É esse, entendeu? Agora vamos aqui pro terceiro, que é o versículo 14. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouvem, que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e dão fruto e não dão fruto com perfeição, que é esse daqui. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram, que é esse aqui, esse que eu li agora, que caiu entre espinhos. São os que ouviram e ouvindo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. São os problemas do dia a dia, dívida, filho com problema, marido que bebe, esposa que trai, enfim. Esses são. E agora o bom fruto, né? E o que cai em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Essa é a que caiu, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto. E sendo por um... a palavra de Deus ela é muito complexa, muito completa, muito, sabe? Para a gente ter entendimento dessa mensagem, dessa palavra, a gente tem sempre que estar se humilhando ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, entendimento, para que a gente venha ter as respostas para esses questionamentos, para essas dúvidas, para a pessoa que lê e não entende. Isso não tem como um homem, eu até posso lhe falar aqui, ou qualquer outra pessoa pode falar para você aqui em relação a isso. Mas, para quem dá o entendimento, só Deus, através do Espírito Santo. Só Ele. Não tem como... alguém pode até, pelo conhecimento, pode até lhe falar. Entra aqui agora no momento. É que nem a mensagem que fala, olhem aqui. Mas depois sai. Mas quando você se humilha e busca isso do Senhor Jesus, busca isso de Deus, não tem como sair.
Se você estiver nos caminhos. Quando você sai, você perde tudo. Você vai sentir falta só desse prazer de ter paz com o Senhor. Porque servir a Deus é muito intenso. É muito profundo. Não tem palavras nenhuma. Não tem um ser humano que possa descrever quão é maravilhoso servir a Deus. Pela paz interior, pela mansidão, pela calma, pela tranquilidade. Não tem palavra para dizer como é maravilhoso, não. Mas o segredo para a gente ser assim, eu digo para você, é só focar na palavra de Deus, ler a Bíblia dia e noite, procura um tempo, se trabalha de dia demais, procura um tempo à noite, se trabalha de noite demais, procura de dia, mas lê a Bíblia, busque com todo o seu entendimento, todas as suas forças, porque os dias maus estão chegando e Jesus está bem pertinho de voltar. As pessoas podem dizer assim, mas faz tempo que diz que ele vai voltar. Se eu morrer hoje ou você morrer hoje, nós tivermos um Senhor, ele volta hoje. Por isso que ele diz, está bem pertinho de voltar por isso, porque não tá longe. Agora o final dos tempos também está longe não. Está perto. Isso o mundo mostra, para você não falar. Só você ver o que está acontecendo no mundo todo. Não, mas já acontecia isso no passado, mas não com tanta intensidade. Pode olhar no YouTube aí, pesquisa em relação a isso, como hoje é muito mais intenso isso. Então, o segredo é a gente se converter ao Senhor. Se converter é conversão, sair dos maus caminhos e seguir ao Senhor, porque Ele vai mostrar para você quais são os bons caminhos. Pecador todo mundo não tem como a gente não ser, mas o segredo está aí, é a gente se renovar cada dia, pedir perdão a Deus cada dia, cada momento que errar. Aí sim, se você morrer aí Jesus volta para você nessa hora. Mas caso não, aí é dois caminhos, é céu ou inferno, não tem o que eu dizer, não tem o que questionar. A gente não está aqui à toa, a gente tem que botar na cabeça da gente que a gente tem um superior. Nesse mundo, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Automaticamente, é um dos dois, nós somos espirituais, nós somos o espírito de passagem nessa matéria. Que a terra vai comer, quando a gente morre, a matéria da terra come, e aí o espírito destaca. Aí é a hora. Se você vai para o céu ou para o inferno. Então uns que dizem, vai rezar para poder ter a salvação. Já era, acabou. A oportunidade de ter salvação foi quando estava em vida. A pessoa que está rezando, orando para ele, para a salvação dele, tem que rezar e orar para ela mesmo. Porque já morreu, já era, acabou. A chance que ele teve foi essa. Se ele não quis quando estava vivo, por que outra pessoa vai conseguir para ele? Entendeu? A palavra de Deus, ela é sim, sim. Não, não. Pois busque a Deus. Leia a Bíblia, que Deus vai dar entendimento para vocês. Tente o máximo focar na palavra do Senhor. Se converta. Eu peço perdão pelas vezes que eu falo assim, com palavras que não saem direito, mas é assim mesmo. Estou começando agora também. Mas daqui para lá já aperfeiçoando. Mas para isso eu peço a ajuda de vocês, que vocês compartilhem esses vídeos, o meu canal, que vocês se inscrevam. Eu peço por favor e humildemente que vocês compartilhem, se inscrevam, comentem, aperte o like, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer em nome de Jesus Cristo. Bote perguntas para mim aí, dê ideias para mim aí que eu responderei com o maior prazer, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço, tá?